Olá, professora, tudo bem? Eu sou Juliana Valéria, doutora em Educação, com pesquisa na área de alfabetização, leitura escrita e letramento literário. Estou aqui para falar com vocês da obra O Diário de Anne Frank em Quadrinhos, da editora Vestígio. Trata-se de uma biografia escrita pela própria Anne Frank, uma judia que passou o final da infância e o começo da adolescência escondida em um anexo secreto, em um prédio comercial em Amsterdã, na Holanda, fugindo da perseguição nazista aos judeus. Esteve escondida de junho de 1942 a agosto de 1944 com mais 7 pessoas. O pai de Anne, Otto Frank, foi o único sobrevivente a essa situação e publicou o Diário da Filha em 1947. São registros da história de Anne escritos por ela mesma no período em que esteve escondida nesse anexo, sonhando em ser livre novamente e num tom doce e melancólico. O leitor é levado a refletir sobre as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma das obras mais lidas no mundo, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos. A adaptação em quadrinhos da editora Vestígio é sugerida para alunos de 8º e 9º ano do ensino fundamental e traz fragmentos sem cortes ou alterações do original traduzido, numa linguagem verbal associada o tempo inteiro à visual, tornando a obra envolvente, atual e atraente ao leitor presumido. A obra propõe diálogos com a história, por se passar na Segunda Guerra Mundial, e a filosofia, por proporcionar uma reflexão sobre a condição humana. É possível também fazer associação com conflitos adolescentes e com reflexões sobre o valor da liberdade, sobre os sentimentos e emoções conflitantes nessa idade, como alegria e medo, segurança e desespero, vontade e limitação. Agora eu vou passar a palavra para Mirella Spinelli, que é a roteirista e ilustradora da obra. Meu nome é Mirella, eu sou ilustradora e sou roteirista também dessa HQ sobre o Diário de Anne Frank. A minha inspiração para a elaboração dessa HQ foi o fascínio que eu sempre tive por essa história, por esse diário, que eu li quando eu tinha aproximadamente a idade da Anne Frank, ou seja, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, e essa história sempre me fascinou. Então, depois, desenvolvendo a atividade de quadrinista, eu achei que seria interessante procurar fazer a adaptação do diário para o formato HQ. O tema principal do livro, O Diário de Anne Frank, e que eu procurei preservar dentro dessa adaptação para os quadrinhos, é principalmente, mais do que a guerra, que para mim a Segunda Guerra Mundial, ela funciona como pano de fundo aqui dessa história, mas na verdade é um exemplo de vida, uma história de luta, de resistência de uma família que viveu escondida durante 2 anos e alguns meses, num cubículo escondido dos nazistas. Era uma família judia e eles estavam fugindo da perseguição nazista. Então eu acho que essa luta de coragem, de sobrevivência, é que é o tema central da história. Vamos falar agora sobre o seu trabalho professor em sala de aula. Você pode criar um ambiente de descontração. Lembre-se que literatura é arte, então você deve permitir a livre expressão pelos seus alunos. Pode começar contextualizando a obra, falando da Segunda Guerra Mundial, do nazismo e da perseguição aos judeus. Falar também sobre o diário, que tipo de registro é esse? Alguém da turma escreve um diário? Se as pessoas já leram algum diário, se ele é escrito por alguém, algum conhecido, ou se em forma de livro. Dizer que o diário é organizado pela ordem cronológica. Com o livro em mãos, você pode perguntar: alguém já ouviu falar em Anne Frank? Já leram um livro em prosa com o mesmo nome? O que a ilustração da capa quer dizer? A ilustradora utilizou azul escuro e o preto no fundo. O que isso significa? Quantos anos aparenta ter a personagem que está na capa? A expressão facial da personagem escrevendo é semelhante à da imagem desenhada sobreposta? Quais as hipóteses ou inferências em relação ao texto a ser lido pelos alunos? Fale também sobre os paratextos, o texto da quarta capa, as informações sobre autora e ilustrador. O que os seus alunos sabem sobre história em quadrinhos? Você pode sugerir a leitura individual
Isso permite que depois eles relatem como foi a experiência de leitura de cada um. Após a leitura, você pode organizar novamente um espaço confortável, descontraído, talvez até visitar o espaço anterior. Dentro ou fora da sala, você é quem escolhe, mas conduza e não domine a conversa. Como foi a leitura? O que acharam do livro? Considerando o potencial transformador e humanizador, quais as reflexões a obra provocou em vocês, leitores? Observe as expressões faciais com seus alunos, as expressões faciais da protagonista. Quais eram os momentos de alegria dela? Eram alguns momentos de escrita do diário ou quando se imaginava livre. Também quando ela recebia livros e revistas da senhora Miep. Os judeus na obra são representados por cores pastéis e a estrela de Davi amarela, que eram obrigados a usar nas roupas. Nas páginas finais, de 92 a 95, há um paratexto que trata do destino de cada um dos confinados no anexo. São informações complementares, ampliadoras de sentidos e significados da obra literária. Contextualiza a obra historicamente, aponta para outras possibilidades ou percurso de leitura. Então é isso. Agradeço a sua atenção, professor ou professor, e espero que faça um bom trabalho de mediação de leitura e formação de leitores literários.